reflexivo aqui, ó. Onde você enxerga que estava Deus em toda essa história de Sócrates? Porque, cara, se na minha vida eu tenho milagres e coisas que para mim são explicadas por Deus, na sua também tem. Todo mundo que eu conheço que é cristão há um tempo tem alguma coisa. Por que numa vida como essa de Sócrates, ser um cara tão elevado, por que não tem algo que a gente possa, tirando aquelas coincidências, entre aspas, que eu posso entender que foram Deus de alguma forma, alguém que chegou a essa conclusão, onde estava Deus em todo esse momento? Pois é, pelo visto, é louco isso, né? Porque claramente ele está envolvido em muitos aspectos, né? Porque Parece uma história guiada, né? se você falasse que esse personagem é um personagem... O que a gente narrou agora, eu tô falando a história como tá lá. Alguém pode falar, mas eu quero a interpretação materialista, ateia, comunista do Sócrates. Sócrates era, na verdade, o Che Guevara. Se você fala mas, que assim, é o livro secreto de Sócrates da Bíblia, eu super acreditaria. É louco, porque assim, o que a gente tá falando, se alguém falar assim, não, Guilherme, você tá puxando esse viés. Cara, só abrir a melhor coisa do mundo. Só abrir a Apologia e ler. Você pode literalmente ter a edição da Universidade Federal do Pará, que é muito boa. É a melhor que tem em português. Você compra, você abre, você lê o que está escrito. Quiser pegar Eutífron, é o que fala do politeísmo, e pega, por exemplo, o Fedro, que fala... O Fédon, desculpa. O Fédon que fala sobre imortalidade da alma. Abre esse combo de 3 diálogos, Fédon, Apologia de Sócrates e Eutífron. E ainda Górgias, que a gente citou, Hípias, está tudo escrito. E quando você pegar para ler, como eu peguei a primeira vez que eu me deparei com a filosofia, foi um diálogo do Menon. E daí eu falei, caramba, imortalidade da alma, que diabos é isso? Foi a primeira coisa que me chocou. E todo o meu processo de mudança pessoal veio a partir daí. Quando eu descobri essa questão da imortalidade da alma. Onde estava Deus? Bom, vamos olhar a perspectiva do Sócrates primeiro. Para ele, em tudo. Deus chamou ele, por meio do oráculo. Ele viveu uma vida procurando esse Deus. E ele morreu indo em direção a ele. Se nós olharmos a história, a morte do Sócrates significou muito mais que qualquer livro que ele poderia ter escrito. Porque todos os grandes filósofos, e aí a única forma de entender também o tamanho desse legado é conhecendo a história de Platão e Aristóteles, não tem outro modo de entender. Porque o bichão mesmo, em termos de obra, de discussão, foi Platão e Aristóteles. Esses são os caras. Toda a base da filosofia, se você tivesse 2 caras, falar, só conheço 2 pensadores. Platão e Aristóteles são o paradigma, eles são a... Mas o testemunho, a história de Sócrates foi o que desencadeou Não existiriam Platão e Aristóteles, porque... É tipo Jesus, foi pegar Jesus está no final da Bíblia, né? Assim, teve 1 bilhão de histórias antes também. Né? E veja, Platão e Aristóteles, o Alfred Whitehead fala, a história da filosofia são notas de rodapé a Platão. Eles não existiriam se não fosse a vida do Sócrates. É como se a filosofia ela não fosse desenvolver se esse homem não tivesse morrido. Ou seja, o que Deus queria dele era morrer mesmo. É um negócio muito interessante. E aí você falou, se fosse o Evangelho Secreto de Sócrates. Bom, existem diferenças entre a visão cristã e a visão pagã do Sócrates. Não é a mesma visão. Não é. Existem diferenças de moral, de visão social, de outras coisas. Só que realmente é muito chocante essas conexões. Você poderia traçar paralelos, por exemplo, com Confúcio também, que é muito curioso também. O Confúcio, pensador chinês, que é quase como o Sócrates da China, né? Porque o Confúcio também aí é toda uma outra história, mas também vai tender para uma vida de virtudes e também vai tender para uma outra visão espiritual, que inclusive tem toda uma discussão sobre o culto do Pai Celeste na China. Mas isso ainda é uma outra janela a se abrir.